Coração. Hoje, 10 de setembro do ano de 2021, onde é celebrado o dia chamado Mundial de Prevenção do Suicídio. Ao mesmo tempo em que há muita discussão sobre o tema, o assunto ele é complexo, com expressivas barreiras e envolto por tabus, tipo, não se deve falar sobre este assunto. É perigoso demais, pode causar despertamento convergindo para o lado negativo. Mas aí, eu faço a minha seguinte conjectura. Como omitir? Como cruzar os braços ou ignorar se ele acontece, infelizmente, no âmago da nossa sociedade? Penso então no sentido da relevância desta campanha de prevenção, de conscientização contra o suicídio, pois não só o slogan "toda vida importa", agir salva vidas, mas concomitantemente em sua intenção, quando propõe e acredita que falar sobre o mesmo é uma forma de prevenir, dar a devida atenção àquele ou aquela que passa por situações que levem a ideias suicidas, podendo ser ajudadas a partir do momento em que as mesmas são identificadas. A Rádio Educativa 105,1 FM, a rádio que toca o seu coração, acolhe e recebe e tem a honra de receber aqui em seu estúdio a coordenadora do CAPS 1, senhora Fernanda, a quem nós cumprimentamos, e também o psicólogo Ricardo Teófilo, a quem nós também agradecemos e que atenderam ao nosso convite. Inicialmente, vamos então às considerações e dar um bom dia, cumprimentar a nossa coordenadora Fernanda. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Bom dia, pastor, bom dia a todos. É um prazer a gente estar aqui falando desse assunto tão importante e necessário, né? O suicídio. Bom dia, Ricardo Teófilo, tudo bem? Bom dia, pastor, bom dia, Fernanda, né? Bom dia, Júnior. Bom dia, ouvintes aí da Rádio Educativa FM. Um privilégio estar aqui para poder falar e tratar de um tema tão importante que durante décadas, por que não falar milênios, tem sido um tabu para a sociedade, para as pessoas e para aquelas que estão em sofrimento mental. Muito bem. E o nosso bom dia ao nosso aqui Júnior Groner, que sempre nos assessora na parte técnica, não é? E muito obrigado, Júnior, que Deus também te abençoe. Meus queridos Fernanda e também ao Ricardo, sem delongas e de maneira bem objetiva, nós queremos então passar para vocês algumas perguntas ao público ouvinte da nossa emissora. E de pronto eu já quero entrar com a seguinte pergunta. Como surgiu esse movimento e qual a sua importância, ou seja, a sua relevância para este movimento em que acontece no mundo todo hoje? O Setembro Amarelo ele veio com uma ideia lá dos Estados Unidos, né, onde um jovem perdeu sua vida e ele tinha um carro que ele gostava muito. E esse carro era da cor amarela. Então, no seu velório, as pessoas resolveram levar algumas coisas para poder conscientizar que se você está com algum sofrimento e para poder falar para as pessoas que pode receber ajuda sim. Então, essa cor foi instituída desde dessa época, foi espalhando pelo mundo, né? E como campanha em relação ao governo federal, em 2015 ela se tornou aí um tema também da agenda pública do Ministério da Saúde. E, exclusivamente também, existe a Lei 13.819, onde a gente, como agentes públicos da saúde, precisa promover essa educação em saúde, porque não em saúde mental,
para as pessoas se conscientizarem do tipo de trabalho que é feito e também daqueles financiamentos que vêm exclusivamente para os estados, Distrito Federal e governos municipais para cuidarem sim da saúde mental. Ótimo. Eu, aliás, até ontem eu estava dando também uma pincelada, olhando, e eu, assim, curiosamente, e diante da relevância que esse assunto deve ser tratado no meio da nossa sociedade, eu fiquei pensando por que o dia 10, né, qual é a sua historicidade. E eu vi lá que o nome é de um jovem americano, de um Mustang, como você acabou de falar, Ricardo, né? E ele pintou o carro amarelo, não é? E é uma história meio triste, mas daí de lá para cá então surgiu esse movimento. Ok, e muito bem explicado. Quais são os dados e as causas atuais que nos levam a debater a problematização do suicídio no Brasil e, é claro, no mundo todo, Ricardo? É importante essa pergunta, pastor, porque geralmente a saúde pública e os dados do governo e dados também de universidades e as pessoas que estudam e analisam o tema, para poder fazer e fomentar uma campanha voltada para a saúde em grandes margens de população, é preciso ter dados estatísticos, né? É assim que os órgãos trabalham. Baseado em quê? Baseado em estatística científica. Então, eles foram estudar esse fenômeno e descobriram que os dados são alarmantes, né? Que a cada 40 segundos uma pessoa é vítima de suicídio. E no Brasil são 32 pessoas por dia e hoje já é a segunda causa de morte em pessoas de 15 a 29 anos. Então, aí estão os dados que levam ao governo, né, e o mundo inteiro a preocupar com esse fenômeno que é multifatorial, ou seja, não é só uma causa exclusiva da saúde, é sim também causas sociais, econômicas, causas de relacionamento, né, familiares e dentro de questões culturais também, étnicas. Nós vejamos aí também o suicídio de uma forma muito antiga, né? Até nos princípios aí, nos primórdios aí, a gente vê essa questão baseadas nas culturas. E então, dentro esses dados, é que nos levam a implementar políticas de prevenção à saúde, políticas de prevenção ao suicídio e à automutilação, porque muitas vezes as pessoas acham que a automutilação tem a ver só com o fenômeno quero morrer. Não. Muitas vezes tem a questão do prazer relacionada ali à questão de corte, ou alívio, né, de sensações que a pessoa está tendo. Então, é preciso fazer uma investigação por especialista da saúde pública ou um especialista aí de saúde para poder ver o que está acontecendo dentro da questão aí que as pessoas trazem, né, para os consultórios ou para os grupos terapêuticos ou dentro da sua própria família. O que é importante ressaltar é que você, como talvez um artista, ou você já viu alguém interpretar aí uma emoção chamada tristeza. É muito comum você ver lá o artista das novelas, dos filmes. Mas interpretar uma doença, não existe artistas que conseguem interpretar a dor emocional como ela é. Então, daí a necessidade de uma intervenção em saúde para ser tratada. E quais profissionais, né? Geralmente essas pessoas chegam aos psiquiatras, aos psicólogos, aos médicos da unidade básica de saúde, às vezes alguns assistentes sociais, o centro de referência de assistência social, proteção social especial dentro das igrejas, alguém que tem algum vínculo, que está ali aberto a ouvir a pessoa sem o julgamento, porque às vezes os julgamentos, né, como tabus aí na sociedade, afasta a pessoa de ter uma livre e espontânea diálogo ou falar daquilo que está sentindo. Por isso que é importante, nós temos impulsos neuronais, né, que aí entram fenômenos neurológicos, neuropsicológicos, de uma maneira que faz a gente ter às vezes comportamento muito impulsivos.
Então, por isso que é importante, às vezes, a gente estar ali com o ouvido pronto, sem julgamento, durante 30 minutos, ou seja, numa crise que a pessoa está sentindo, ouvir essa pessoa de uma forma sem julgamento e às vezes direcioná-la, quando for o caso, para um atendimento especializado. Ok, quando você, momentos atrás, você dava, o Dr. Ricardo, sobre os dados elencados aí, se eu entendi bem, você fez menção, me corrija se eu estiver errado, 32 pessoas por dia. Dia. No Brasil, pois né? É, isso é alarmante, significa então o seguinte, de que a luzinha está acesa. É preciso então ter cuidado. E a proposta então, em que vocês se comprometem a vir aqui à rádio e falar, e também o órgão, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, tem essa preocupação, porque eu entendo que, ora, se 32 pessoas dia cometem esse ato, isso eu não tenho que dados, mas assim, caminha quase como que igualdade com a questão do câncer, de AIDS e vai por aí afora. Então ela é tão séria quanto também a essas outras doenças, ok? Então Sim, 32 pessoas então dia, é isso mesmo, isso. Né? A gente tem que encarar esse fenômeno, esse problema, pastor, como uma questão de saúde também. Claro. Porque é um problema de saúde pública, pelo fato de que muitas vezes eram relacionados aos tabus, né, como preguiça, como uma pessoa que não tem o que fazer. Muitas vezes as pessoas eram, sei lá, falta de Deus, falta de alguma coisa, e às vezes a pessoa está sofrendo. Nem é corajoso aquele que comete, também não é fracassado aquela pessoa que está numa situação sensível da vida que precisa de ajuda. Então nós não podemos estimular a pessoa a ter esse comportamento, né, contra a própria vida, pelo fato de que existe tratamento. E mais de 90% das pessoas que buscam essa ajuda, ela consegue sair daquele estado de crise em sua saúde emocional, mental, que ela se encontrava ali naquele momento. E por ser uma variante que no mundo, né, são quase 1 milhão por ano, então, sim, o Brasil ainda não está nesses dados assim de um dado tão grande em relação ao mundo. Mas em relação ao crescimento, o Brasil é preocupante em relação ao número de suicídio. Só lembrando, pastor. Pois não, Fernanda. Só lembrando que é bem interessante também a gente ressaltar o seguinte, que esses dados são notificados, né? Então, esse valor que nós temos hoje, né, que seria mais ou menos 40 segundos, né, uma pessoa tenta, né, ou comete mesmo suicídio, são de casos notificáveis, né, que chega à unidade e notificam. Mas também nós temos aqueles que tentam, né, não, às vezes nem chegam no hospital ou então chega com uma outra história. Né, que é o caso da automutilação. Foi uma ampliação do governo federal, essa questão da automutilação, logo após aquele, né, movimento que teve da baleia azul. Sim. Então, isso é bem interessante também a gente falar sobre isso, que os dados que o Ricardo está passando para nós são casos notificados, né? Agora, fora os que a gente não tem. Por isso que é importante a gente estar ouvindo, né? A gente falar sobre isso, né? Muito bem lembrado, Fernanda, porque aí você fez muito bem aí na sua exposição casos notificados, ouvintes, não é? Então, assim, são o que tem, o que os profissionais na área têm conhecimento, ciência a este respeito, né? Mas é preciso falar sobre isso, porque se horas os notificados são esses, imagine então outros mais, né? Então, mesmo que ainda impere o tabu, vamos assim pensar, é preciso que se vença esse tabu, que se fale de maneira correta, né? Com esmero, como é o caso aqui que vocês estão levando ao público ouvinte aqui. Muito bem. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer
existe relação entre depressão e suicídio? E, além dessa pergunta, se existe relação entre depressão e o suicídio, quais são os sinais que uma pessoa que pensa em suicídio pode ou possa demonstrar? Destacar que doença mental, ela é como qualquer outra doença. Seja uma doença cardiovascular, seja uma amputação de algum membro, uma doença mental é como se fosse qualquer outra doença, uma dor de cabeça, uma febre alta, e a gente tem que tirar esse estigma de que doença mental não é coisa de gente saudável. Doença mental é coisa que a gente está precisando de ajuda, a gente precisa de cuidado. Tanto é que a depressão, se você estiver no estágio, né, muito acentuado, você vai lá no INSS, através do laudo do psiquiatra ou do médico, ele vai te afastar do trabalho. Então, geralmente, as pessoas que estão eu costumo dizer que a depressão é a amiga ou inimiga, né, mais próxima de qualquer doença, seja o câncer, seja outros tipos de doença. Então, ela está em muitas situações, ela está sempre presente. Por exemplo, às vezes a pessoa que está fazendo lá o tratamento de insuficiência renal crônica, que é um tratamento muito invasivo, e às vezes está associado lá a uma depressão com essa pessoa que tinha uma vida toda ativa e agora está tendo que submeter a certos tipos de tratamento que muda totalmente o seu cotidiano. E a relação entre depressão e o suicídio, ela é muito próxima também. Então tem pesquisas já voltadas que fala e aponta a depressão como umas doenças mentais que estão associadas a pessoas aí que estão sofrendo ou que chegam a morrer de suicídio. E também além da depressão, nós temos o abuso crônico de álcool e outras drogas. Nós temos aí o transtorno bipolar, nós temos também a esquizofrenia. Claro que isso não delimita o tema do suicídio como se fosse uma lei de que uma pessoa, para ter essa ideação ou ter também uma tentativa de suicídio, ela está associada a um transtorno mental. Não é sempre assim, porque existe o suicídio anômico, que é aquele que, por exemplo, a pessoa está lá com seus milhões e a bolsa cai, e muitas vezes ela fica numa situação muito difícil e sem uma busca de uma ajuda qualificada, ela pode chegar numa situação muito, muito ruim da própria vida. Então, a gente precisa, sim, associar muitas vezes essa questão de saúde mental com a questão de suicídio, mas nem sempre é uma regra que a pessoa que está nesse período tem um transtorno mental. Na verdade, seria então um conjunto de situações que levam a pessoa infelizmente, a cometer esse ato, não é? Muito bem. Será que é mesmo possível, Ricardo, você como psicólogo, será que é mesmo possível evitar que uma pessoa tire a sua própria vida por meio do diálogo? E quem pode ajudar? Uma boa pergunta. Será que é mesmo possível evitar que uma pessoa tire sua própria vida? Sim, é possível. É possível, sim. E os dados, né, corroboram aí, e são dados robustos de que as pessoas que conseguem falar do seu problema, as pessoas que conseguem falar dos seus sintomas, ela tem uma ajuda qualificada e quase que 90% ou mais conseguem sair desse estado de, às vezes, querer perder a sua própria vida. Na verdade, quem está querendo, às vezes, perder a sua vida, ela vive numa situação de ambivalência. Eu quero, mas não quero. Na verdade, não é querer sair da sua própria vida, é querer aquele alívio daquele sintoma, querer aquele alívio daquele problema ali, que o cérebro fala para ela que não existe outra situação a não ser buscar uma situação emergente de sobrevivência, que é a nossa forma de às vezes agir com as situações. Por exemplo, você está atravessando a rua e vê um carro buzina,
o seu mecanismo de defesa vai mandar você ou sair daquele momento ali para frente ou retornar para poder retomar depois e atravessar a rua. Assim acontece com o nosso mecanismo do cérebro. Claro, estou falando aqui de uma forma bem grosseira, assim, né? Bem por alto. Mas a pessoa que está numa situação de tirar sua própria vida é mais ou menos parecido. O mecanismo vai acionar lá a sua defesa e você precisa tomar uma atitude. E muitas vezes essas pessoas que conversam e falam que estão querendo fazer para alguém que ouve sem julgamento, mas com a boa intenção de ajudar, pode sim estar tirando essa pessoa desse momento, ou seja, desse buraco emocional que ela está vivendo e quem sabe colocar ela numa situação de tranquilidade e que as pesquisas colaboram em dizendo que é possível, ou seja, cerca de 90% das pessoas que falam dos seus sintomas conseguem ajuda qualificada e conseguem sair daquela situação. É por isso que o governo está vindo na mídia, está vindo falar e está vindo falar com seus pacientes ou com as pessoas que precisam de buscar ajuda para poder fazer o seu tratamento. Boa essa sua resposta e a sua explicação, Ricardo, e me permita aqui só para dizer o seguinte, com o avanço tecnológico, só fazendo aqui um adendo, hoje as pessoas elas se interagem, vamos assim pensar e dizer, na utilização desse aparelhinho chamado celular e Zap, né? Então eu fico assim observando como pastor, não é? E a gente vai a um casamento, fazer celebração de um casamento, ou estamos numa festa, enfim, as pessoas estão sentadas em volta de uma mesa, mas estão ali alguns manipulando, mandando mensagens para outras, interagindo com pessoas de fora e não com as que estão em volta dela. E você expressou muito bem, eu entendo que as pessoas querem ser ouvidas. Eu sou ainda da época, não querendo ser saudosista, Fernanda, também, mas dizer o seguinte, que na época da minha pré-adolescência, lá na minha terra em Patrocínio, cidade de Natal, tinha uma varanda, meu pai era ferreiro, e ali minha mãe fazia, Fernanda, aqueles biscoitos, pão de queijo, bolo caseiro, enfim, etc. E os vizinhos juntavam lá em nossa casa, tinha uma varanda enorme, e ali nós íamos bater papo, nós iríamos conversar e tomando café e aquele leitinho queimado. E era muito gostoso esse tempo, mas hoje as pessoas perderam isso, não é? Infelizmente perderam. E quando alguém começa, quer expressar, quer conversar, é preciso que a gente, dá uma respirada e fala, opa, tem um negócio aí. Então é preciso que eu tenha empatia por essa pessoa. Está correta a minha afirmação ou não? Você como psicólogo, Fernando, o que é que vocês podem dizer a este respeito? É por aí mesmo ou eu estou errado? Como é que é esse negócio aí? Uma boa conversa sem julgamento, né? Pode gerar... Sem julgamento, isso. Pode gerar essa empatia, sim, e trazer uma confiança, né, na pessoa de que ela também tem um problema e que esse problema pode ser ouvido, né, pelas pessoas que estão ali na sua casa, o vínculo, sem taxá-la como fraca, taxá-la como pessoa que está fraca espiritualmente, pessoa que está faltando serviço, né? E no meio tecnológico hoje, né, que é uma realidade, nós vemos o Júnior Grone ali com seu mecanismo ali, fazendo todas as atividades pelo celular, e apoiando aqui o trabalho da rádio, da educativa. Então é uma utilidade também, mas também pode servir como uma desutilidade. Nos meus atendimentos, né, quando eu vejo lá alguém que está com alguma questão tecnológica de uma forma abusiva, vamos dizer assim, a pessoa vai dormir, está com o celular na mão, a pessoa acorda, celular na mão, está na internet, jogos ou não sei, jogos ou redes, né, sociais de bate-papo ou alguma forma de interação virtual. Mas o que a gente não pode deixar de lembrar é uma frase, né, vamos dizer assim, milenária, que nunca saiu de desuso, que é o limite, né? A gente pergunta os pais assim, quem manda na sua casa, seu filho ou vocês?
Aí a gente coloca essa responsabilidade para os pais estar limitando também o horário. Imagina o filho tá lá, os pais estão precisando dormir e o filho dentro do quarto lá assistindo um jogo, jogando videogame. Tá tirando a rotina dos pais, que ele precisa sustentar a família. E uma síndrome muito que está gerando aí muitas vezes comentários é a síndrome do imperador, né? Onde a criança pode tudo, onde a criança limita o horário de dormir, limita o horário de comer, limita o horário de banho, limita o horário de tudo. E os pais deixam de ser pais e são às vezes filhos dos filhos. Então esse papel não pode ser substituído. Não existe ex-mãe, não existe ex-pai. Existem pais que precisam cuidar dos seus filhos de uma forma que também venha favorecer a eles uma qualidade de saúde mental. A necessidade do psiquiatra, do psicólogo na família é na gestação. 4 meses, o sistema límbico, onde ficam as emoções das pessoas, já está pronto ali. Ou seja, quando você nasce, ninguém te ensinou a chorar, ninguém te ensinou a mamar, ninguém te ensinou nada. Você já vem com esses dispositivos tudo pronto. Ou seja, o cuidado em saúde mental, em cuidado da sua saúde emocional, começa muito cedo. E limites, regras, rotina no ambiente faz parte também de uma melhor qualidade de vida. E não existe essa de que saúde mental e saúde física é diferente. Nosso cérebro é uma bola de carne. E nós precisamos cuidar dele assim como a gente cuida do pé que está quebrado, do joelho, do coração, de qualquer outro órgão. O cérebro também, e como qualquer outro órgão, ele vai reagir com aquilo que você entrega a ele. Se você entrega ao seu organismo muita nicotina, o seu pulmão um dia vai responder. Se você entrega o seu cérebro também má qualidade de vida, um dia ele vai responder. Como que ele vai responder? Com ansiedades excessivas, depressões excessivas, neurotransmissores, perdas neuronais e um monte de outros fenômenos que a gente tem aí que está ligado a uma qualidade de vida que começa muito mais antes do que a gente imagina. Então, saúde mental começa na gestação. Ok. Antes de nós concluirmos, até porque este assunto não dá para falar em meia hora, não é? E é complexo e é necessário que se fale mais acerca do mesmo devido à sua relevância, à sua importância para a nossa sociedade. Mas antes eu gostaria que você, Ricardo, pudesse dar uma fala, ainda dentro do que você já trouxe aqui para o público ouvinte da Rádio Educativa, finalizando sobre a questão da prevenção do suicídio. Mas, e após então a sua fala, eu gostaria então, aproveitando aqui a Fernanda e saindo aqui um pouquinho do sério, não é? E sendo um pouco lúdico e com todo respeito e carinho, que a Fernanda lesse depois para nós também essas frases que nós temos aqui, umas frases interessantes e pertinentes, e também que Fernanda, como coordenadora do CAPS 1, pudesse também falar um pouquinho sobre o CAPS. Fernanda tem uma voz muito bonita, eu até estava brincando com ela aqui nos bastidores, né? E qual é o cachê que, de repente, aqui na Educativa tem somente vozes masculinas, né, Júnior? Então, de repente, uma voz feminina aqui, então iria abrilhantar, melhorar aqui, então, a nossa audiência aqui. Mas é sério mesmo assim, Fernanda é uma pessoa muito querida e ela é a coordenadora ali do CAPS e depois, daqui a pouquinho, ela vai falar sobre isso. Então, Ricardo, voltando aqui com você, fale então aí, finalizando sobre a questão da preservação do suicídio. Nós temos aí muitos fatores, né, que também levam a pessoa a ter risco, né, como abuso sexual na infância, alta incidência de internação psiquiátrica, doenças incapacitantes, agressividade, isolamento social. Nós temos aí a pandemia, onde os índices aumentaram muito de outros tipos de doença, como depressão, transtorno obsessivo compulsivo, dentre outros tipos de doenças que foram surgindo. Ou seja, quando a gente fala em ficar isolado ou trancado dentro de um ambiente, a gente é passível de se adoecer. A pandemia demonstrou isso no isolamento social. As pessoas começaram a ter aumento de violência doméstica,
problemas relacionados à sua saúde mental. E hoje nós estamos com a política de saúde mental de que trancar a pessoa não é tratar. Ou seja, levar as pessoas para os manicômios, para os hospitais psiquiátricos, isso não significa que é tratamento, né? No passado, o país tem uma dívida muito grande, talvez impagável, com essas pessoas que sumiram até mesmo nesses hospitais psiquiátricos e nunca mais acharam, ou estão sem familiares. E o governo resolveu mudar essa política de saúde, trazendo as pessoas para a sociedade. Ou seja, o paciente hoje que está passando por um problema em saúde mental, ele também faz parte da família, ele também faz parte da sociedade, e tem hoje os centros de atenção psicossocial, que também se funciona de porta aberta. A qualquer hora que esteja funcionando, você pode entrar, procurar lá o atendimento, que as pessoas vão te orientar. Tem aqui no Resplendor, né, a Fernanda vai falar melhor depois do CAPS, na Secretaria de Saúde, tem uns profissionais lá da área, tem uns médicos, nos postinhos tem uns médicos também, dentro no âmbito de saúde, tem esses locais aí. O que você pode fazer para ter alguns fatores aí de proteção, protetivos em sua relação à saúde mental? Procure ter boa autoestima. Questão de beleza, gente, cada um tem a sua. Não existe esse padrão de que eu tenho que parecer para logo ser feliz. Não, eu tenho que ser o que sou, né? Então é o que você tem, não é o que você precisa ter no outro, o rosto do outro, o corpo do outro, para se sentir bem. E bom suporte familiar, família, para de incriminar ou julgar as pessoas que estão doentes dentro dos seus ambientes. Depressão é coisa séria, algum transtorno mental é coisa séria, precisa ser cuidado. Questões financeiras, né? Bem-estar empregado, a gente vê que um país nosso aí tem uma questão financeira muito grande. Olha só como é que o suicídio é uma questão muito mais além do que a gente imagina. Ele é multifatorial e a economia envolve sim nessas questões do adoecer. As mulheres, né, realizando o seu pré-natal, conversando com o médico, falando o que sente com aquele. Eu costumo dizer que gestação é bonito para quem está de fora, mas para a mulher que está gestando, é ela que está passando os problemas dela ali, ela que está sentindo as dores, ela que está tendo os seus exames, as suas questões. Então, relata para o seu médico, relata para o seu profissional o que você está sentindo neste momento. Os laços sociais também precisam ser bem estabelecidos e precisam ter escolha, né? Critérios seletivos aí, às vezes, de que tipo de pessoas você está atraindo. Quais os amigos, quais as pessoas que você está atraindo. A relação terapêutica, né? Às vezes a gente precisa ter um atendimento psicoterápico, a terapia pode ajudar também nessas questões emocionais. Frequência a atividades religiosas, também apontado na pesquisa como um fator também protetivo, mas com uma observação a você líder religioso, a você que frequenta uma denominação, você que tem esse comportamento, a sua igreja, o seu templo, o local que você frequenta, também tem que estar aberto à diversidade. Ou seja, existem pessoas que vão lá porque precisam de um apoio, não de um julgamento, precisam de um apoio emocional, às vezes não de uma condenação. E isso é importante, porque as pesquisas, do mesmo jeito que demonstram positividade, às vezes as pessoas que são diversas, quais são as pessoas diversas? Aquela que a igreja tem um padrão, uma denominação, e elas não entram nesse padrão e às vezes são repelidas por estarem, como diz aí, no pecado, alguma coisa assim. Então, as igrejas precisam abrir a mente para isso, porque Emily Durkheim, quando começou a estudar esse tema, há muito tempo atrás, ele descobriu que as pessoas que mais suicidavam dentro do grupo religioso eram os evangélicos. E eles foram estudar essa análise e perceberam que existia uma repressão muito grande do fator pecado. Então, dentro desse fator religioso, nós precisamos ter cuidado também na hora de ouvir essas pessoas que estão trazendo uma demanda, ok? A frequência também, as atividades esportivas, né? Senso de responsabilidade aí com a família, as crianças, né? A gente precisa estar cuidando também desse lado emocional delas.
Então, encerrando a nossa fala aqui, existem várias formas de prevenção do suicídio. Suicídio é uma situação multifatorial, é da família, é do governo, é da economia, é da sociedade, é de todos nós. Por isso que esse assunto é um assunto público, não é um assunto de tabu. Cada pessoa que comete ou cada pessoa que morre de suicídio, ela afeta no mínimo de 6 a 10 pessoas. Nós temos os dados estatísticos notificados entre Itueta, Resplendor, Conselheiro Pena, Cuparaque, Goiabeira e Aimorés. E os dados são alarmantes, os dados são grandes. E a gente precisa cuidar também da nossa saúde mental local. Ok. Este é o nosso psicólogo Ricardo Teófilo, que nos trouxe aqui essas informações pertinentes acerca, então, do assunto em tela do suicídio, quando nessa data, 10 de setembro, é divulgado no mundo todo, né, sobre esse fator, né, de prevenção, conscientização contra o suicídio. Então, o que a Educativa propõe aqui, juntamente com os profissionais e o psicólogo Ricardo e também com a coordenadora do CAPS, a Fernanda, não é nada mais, nada menos do que levar uma conscientização ao público ouvinte e mostrar que a vida, ela deve ser vivida. A vida vale a pena. E nós temos então que sentar, conversar. Muitas vezes as pessoas pensam que a depressão, isso é mimimi, isso é... Não, é preciso ter cuidado. Eu, como pastor, posso falar aqui que não é fácil você trabalhar com essa situação de depressão. E muitos casos, quando, como pastor, posso assim dizer, eu tenho que encaminhar então para um profissional, porque aí já foge do meu campo. É claro que a gente vai aconselhar, a gente tem também umas técnicas, mas na realidade trabalham juntos, eu diria concomitantemente, né, o apoio pastoral e também o psicólogo, né, o profissional na área que possa ajudar ao indivíduo, àquele membro, ou enfim, aquela pessoa que está precisando, então, de um suporte, de um apoio, de uma fala e de ouvir. Eu lembro que nos meus aconselhamentos, e já quero passar para a irmã Fernanda, que eu ficava ouvindo as pessoas, o Ricardo, e ali 40 minutos, 50 minutos, e me permite dizer assim, que nem lagartixa, né? Acenando com a cabeça, ouvindo, mas prestando bem atenção, fazendo algumas anotações. E depois desse tempo, 40, 50 minutos, a pessoa já ia levantando, o Fernando falava, muito obrigado, pastor Landinho, já vou embora, já estou bem. Eu falei, não, peraí, agora é minha vez de eu falar um pouquinho aqui. Mas assim, eu tenho 2 ouvidos, né? Então Deus é demais, não é? Ele nos deu 2 ouvidos e uma boca, então eu preciso ouvir, né? Se a pessoa me procura, eu preciso então ouvi-la, não é? Então você expressou muito bem aqui, parabéns aí pela maneira em que você trouxe para o nosso ouvinte. Fernanda, aí eu vou assim aproveitar aqui o gancho, de pedir que você, por favor, fale essas frases no final, mas gostaria que você desse uma palhinha aqui para nós sobre o CAPS, o que é o CAPS, você como coordenadora do mesmo CAPS 1, aqui na nossa querida cidade de Resplendor. Seria também importante dizer o horário do atendimento, quais são os dias, mas dê para nós aí uma pincelada aí, trazendo ao público ouvinte informações sobre o CAPS. Com vocês aí, a nossa querida Fernanda, por favor, coordenadora do CAPS. Então, pastor, só terminando, né, completando, na verdade, a fala do Ricardo, né, eu costumo dizer que para a gente não tem uma receita, né, seguramente para saber se a pessoa está com pensamento suicida ou não, né? O que nós, como cidadãos, né, podemos fazer é ouvir, né, e oferecer ajuda. Essa ajuda a gente tem os profissionais, tem os centros, né, de atenção especializadas, né, com pessoas qualificadas para saber ouvir, para saber direcionar, orientar essa pessoa,
né? Aqui em Resplendor nós temos o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, que é uma atenção especializada que trabalha juntamente com a atenção primária e a secundária. Então, o nosso município é privilegiado, né, com essa atenção especializada que atende essa demanda aí na saúde mental, né? Lá nós temos psiquiatra, nós temos psicólogo, assistente social, farmacêutico, enfermeiros, né? Então, é uma equipe completa, disponível todos os dias, de segunda a sexta-feira, né, de 7 às 17 horas, sempre vai ter alguém lá, pronto para poder ouvir, pronto para dar assistência, né? Ou encaminhado por um familiar, ou encaminhado por um médico da atenção básica, ou até mesmo que passa na porta, né? Que a gente considera isso como uma demanda espontânea, a pessoa passou e quer falar. Então, nós temos hoje aqui em Resplendor, né, o Centro de Atenção Psicossocial, é o CAPS 1, na Ilha do Príncipe, na rua 7 de setembro, 135. E também temos, né, Só um minutinho, tem telefone também lá, Fernanda? Não? Ah, tá, ok. Mas repita, por favor, o endereço para mim, por gentileza aí. É 7 de setembro, 135, Ilha do Príncipe. E o telefone lá é 3263-1471. Okay. Isso. E nós temos também hoje, o município de Resplendor, ele tem outros tipos de serviços também que atendem essa demanda, que é a emergência, né, que é o SAMU 192. Nós temos o pronto-socorro também do hospital local aqui, que tem profissionais também capacitados, né, para esse tipo de atendimento. E temos o Centro de Valorização da Vida, né, que é o CVV, que é por telefone 188, que são profissionais também, que estão lá do outro lado, prontos para poder ouvir. Então, o importante é falar e ter alguém para ouvir. É o que o pastor bem colocou, né? Às vezes a pessoa nem quer opinião, né? Ela quer apenas falar, né? Então, a gente ter esse sentimento de ouvir, esse respeito, né, pela pessoa que deseja falar, isso é muito importante e salva vidas. Muito bem. Agora nós vamos caprichar aqui, né, Júnior, aqui colocando assim um fundo musical para que a Fernanda possa então ler para nós aí umas frases aqui que eu achei por demais interessante. Por favor, Fernanda. São frases bem motivacionais, né, para quem está passando por esse momento, e a gente abraçar essa ideia é importante. Não importa onde você parou, em que momento da vida você parou, sempre é possível recomeçar. Se você puder olhar a vida com mais carinho, verá que há muito mais motivos para seguir em frente. Não desista de você por causa de outra pessoa te disse que você é mais do que palavras ruins ou falsas. Então é isso aí e estamos à disposição. Lindas as frases, e não só bonitas, mas também importantes, não é? E olha essa aqui que você acabou de dizer aqui. Não desista de você por causa do que outra pessoa te disse. Você é muito mais do que palavras ruins e falsas. E quantas não são aquelas pessoas que são, vou assim pensar, verdugos delas mesmas por causa de palavras mal proferidas, ditas, né, a favor do próximo. Então, não seja, de maneira alguma, refém de palavras ruins ou falsas. Valorize-se. Você é uma pessoa importante para Deus. A Bíblia diz, agora falando como pastor também, a Bíblia diz que o ser humano ele foi formado à imagem e à criatura de Deus. E você é importante. E quando aqui a Educativa recebe e acolhe em um dos seus estúdios a Fernanda como coordenadora do CAPS 1 e o psicólogo o Renato Teófilo, é porque, na verdade, esse grupo é um conjunto, né, de organizações
que estão preocupados com o ser humano. Isso é um gesto magnânimo, não é? Isso é ter empatia pelo próximo. E a minha oração, Fernanda e Ricardo, que Deus lhes abençoe muito por essa iniciativa, pelo que vocês têm feito, não é? No nome do Senhor Jesus Cristo, e saibam, e eu sei que vocês têm esse entendimento, mas saibam que esse trabalho que vocês estão fazendo, ele é relevante, ele é importante, vocês estão ajudando na construção de erguer a pessoa e no aspecto motivacional e também, sobretudo, espiritual, porque uma vida vale a pena mesmo. Aliás, eu queria até fazer uma pergunta, finalizando aqui nas considerações finais. Vamos ter mais, além de hoje, tem alguma carreata, alguma coisa assim ou não? Ou não tem nada previsto? Como que seria, Fernanda? Você como coordenadora, por favor. Vamos sim, nós estamos com a programação de fazer um movimento aí com a cidade, né? Na cidade, com a rede toda da saúde, mas também outros órgãos, outras secretarias. Será no dia 23 de setembro, às 7 horas da manhã, numa sexta-feira, né? Dia da semana. Vamos concentrar ali na Praça do São Vicente e vamos fazer um movimento pelas ruas, né, levantando essa bandeira aí de atenção, de alerta, né? O mês de setembro é o mês que se fala disso, mas não é só, né? É o ano inteiro. Então, é o mês que a gente destaca, mas é um ato que a gente tem que manter isso o ano todo. Então, no dia 23 de setembro, às 7 horas da manhã, vamos estar fazendo essa concentração lá na Praça São Vicente e passando pelas ruas. Vamos até o lado norte, passar aqui nas ruas do centro e finalizar lá no CAPS. Muito bem, 23 de setembro, anote aí, 7 horas da manhã. Então, nós teremos essa carreata aqui em Resplendor Pro Vida. Correto? Isso. Fernanda, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, que muito nos honra recebê-la aqui no estúdio da Rádio Educativa. Ricardo, também a nossa gratidão a você pela sua dedicação, pelo seu profissionalismo também e, é claro, da Fernanda. E digo para vocês que os microfones da Rádio Educativa estarão sempre abertos para aquilo que for necessário para trazer informações pertinentes aos munícipes aqui, não é? E não se esqueçam, dia 23 de setembro, nós teremos então aqui a nossa carreata na cidade de Resplendor. Vamos fazer aquele buzinaço mesmo em pró-vida. Nossa gratidão, que Deus abençoe você, Fernanda, que Deus abençoe você, Ricardo, e outras vezes podem vir aqui que estaremos de braços abertos para recebê-los no nome de Jesus, tá bom? Amém. Então tá. Então nós estamos chegando ao final e vou deixar aqui, olha bem que legal, o Juninho preparou para nós aqui, após essa entrevista tão importante, Pastor Lucas, pintor do mundo, que é o Senhor Jesus. A todos um ótimo dia, beijo no seu coração, até a próxima.